graça e a paz. Seja bem-vindo a mais uma aula, que é o pastor Renato do Instituto Bíblico Shalom. E eu quero ler com você um versículo para darmos base em tudo isso que nós vamos falar hoje, que está no Salmo 119, no verso 105. Ele diz assim: a tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz que clareia o meu caminho. A Bíblia, queridos, ela é a palavra de Deus. E segundo diz aqui o salmista, ela é lâmpada para os nossos pés e a luz que ilumina o nosso caminho. Ou seja, é ela quem vai nos mostrar o caminho que devemos seguir. A Bíblia é a voz de Deus para nós hoje. Ela foi devidamente compilada, ordenada e deve ser estudada, interpretada, e este privilégio está à nossa disposição. Muitas gerações anteriores não tiveram o privilégio que nós temos hoje de termos a nossa Bíblia encadenada, encapada, com uma capinha de couro, com folhas fininhas para que ela fique leve, para que possamos carregá-la conosco na nossa bolsa, para onde quer que a gente vá. As gerações que vieram anteriores a nós, muitas delas não tiveram essa oportunidade. Esta formatação da Bíblia é algo recente. E muitas gerações antigas não tinham a possibilidade de carregar consigo os escritos sagrados. Chamo de escritos sagrados porque a própria palavra Bíblia não está na Bíblia. A palavra Bíblia, ela significa uma junção de livros, ou seja, a palavra Bíblia, ela é derivada da palavra biblioteca, que é uma junção de livros. Então, o correto seria chamarmos de Sagradas Escrituras ou Palavra de Deus. Bom, o fato é que não podemos ignorar o caminho que foi percorrido para que esta Palavra de Deus chegasse até nós. Isso através de todos os seus escritores, através dos apóstolos, através dos mártires que protegeram, que lutaram para que ela fosse divulgada, que traduziram a palavra de Deus para o nosso idioma, para que hoje nós tivéssemos a liberdade de exercer a nossa fé, lendo, meditando na palavra de Deus. Este caminho tem o sangue de muitos justos, o sacrifício de inocentes e a renúncia de muitas vidas. Todavia, nenhum desses atos, desses heróicos homens de Deus, foi em vão, porque a semente que eles plantaram, ela hoje frutificou e nós estamos colhendo os frutos de todo o trabalho deles, que é termos a nossa Bíblia para que possamos lê-la e estudá-la. Então, assim como a palavra de Deus diz lá em Isaías 55:11, que diz assim: assim será a palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que eu a enviei. A semente que estes homens plantaram no passado deu frutos hoje. Da mesma forma que a palavra de Deus, quando é liberada, ela cumpre o propósito dela, o propósito desses homens de Deus que preservaram a Bíblia, preservaram as Escrituras Sagradas, se cumpre em nós hoje, que temos liberdade para estudá-la. Sabemos que cada palavra lançada é como uma semente que brotará no seu devido tempo. Para semear uma boa semente, ou seja, as palavras, as promessas de Deus na nossa vida, precisamos conhecer essas palavras e essas promessas através do livro sagrado, da Bíblia Sagrada, das Sagradas Escrituras. E é fundamental nós conhecermos e retermos estas promessas em nossos corações e em nossas vidas. Não foi, queridos, a ideia de homens registrar todas essas passagens que nós vemos na Bíblia. Esta ideia veio do próprio Deus. Nós podemos comprovar isso se nós lermos Isaías capítulo 30, verso 8, onde ele diz, Deus ordenando ao profeta, vai, pois, escreve isso numa tábua perante eles e aponta-o num livro para que fique registrado para os dias vindouros, para sempre e perpetuamente.
Também ao profeta Daniel, o Senhor disse: E tu, Daniel, fecha estas palavras e sela este livro até o fim do tempo. E ele segue o versículo. Ou seja, foi ordem de Deus, que disse tanto para Isaías como para Daniel. Também ele disse lá no início para Moisés, para que anotasse a história do povo de Israel, a palavra de Deus, as suas leis, as suas ordens, e passasse isso de geração em geração. Então, este fato da Bíblia ter chegado até as nossas mãos hoje, ter passado por todo esse processo para que nós hoje tivéssemos acesso a ela, isso fala da soberania de Deus, que a vontade de Deus desde o princípio se cumprindo na vida de todas essas pessoas e também nas nossas vidas. Nós vemos o princípio da soberania de Deus sendo estabelecido na vida do homem, porque precisamos observar as ordens de Deus para nossas vidas e sermos bons mordomos da sua obra. O que será, querido, que fez com que Davi afirmasse no Salmo 119 que nós lemos, que a palavra era lâmpada para os seus pés e luz que iluminava o seu caminho? Também lá em Hebreus 4:12 diz assim que porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de dois gumes e penetra até o ponto de dividir a alma e o espírito, juntas e medulas, também é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração, ou seja, a palavra de Deus tem uma finalidade, ela tem uma função. Além de ser a lâmpada que guia nossos passos, a luz que ilumina o caminho pelo qual nós devemos seguir, ela também é viva e eficaz. Ela é cortante, ela é poderosa para dividir a nossa alma e o nosso espírito. Aquilo que provém da nossa alma e o que provém do nosso espírito. Aquilo que provém de Deus e o que não provém de Deus. Ela também é apta para discernir os nossos pensamentos e os propósitos do nosso coração. Às vezes você tem um pensamento que você pode discerni-lo, entendê-lo através da meditação e o conhecimento da palavra. Você também pode discernir um pensamento e um propósito do seu coração através das Sagradas Escrituras. Você vai compreender se aquilo provém de Deus, se aquilo é a vontade de Deus para a sua vida ou não, se você submeter este pensamento ou este propósito à palavra. Este livro, ele norteia, confronta, instrui, nos anima e também nos corrige. Assim é a palavra de Deus. Não há outro mistério senão o próprio Espírito Santo fazendo a verdadeira e primeira parte em nós. Qual que é a primeira parte que ele diz aqui? Que ele diz em Hebreus 4:12, que a palavra é viva e eficaz. É o Espírito Santo, o próprio Espírito de Deus, que cumpre em nossas vidas esta parte do versículo. É o Espírito que dá vida à letra. Muitas pessoas conhecem a letra. Muitas pessoas conhecem o Logos. Logos é a letra escrita. Aqui você vê o Logos de Deus. É a letra escrita. Agora o rema, que contém esta palavra, somente o Espírito Santo que pode nos dar. Somente este Espírito Santo, que também é a palavra viva, que está conosco, ele nos revela a vontade de Deus para nossas vidas quando nós meditamos nesta palavra que é viva e eficaz. É o Espírito que dá vida à letra e ele dá à Bíblia esta maravilhosa característica e este poder de transformar as nossas vidas. A Bíblia não tem a finalidade, queridos, de provar a existência de Deus. Porque Deus não se prova, Ele é. Não precisamos provar a existência de Deus. Entretanto, a história tem sustentado argumentações que comprovam a veracidade da Bíblia como sendo a palavra de Deus. E nós vamos ver tudo isso nesta aula de hoje. O primeiro ponto que nós vamos falar é sobre a inspiração divina da Bíblia. A Bíblia foi escrita por homens, sim, de diversas maneiras, diversos lugares, homens até que pecavam também,
pecavam, porém, eles escreveram inspirados pelo Espírito de Deus. E isto é o que faz toda a diferença na nossa vida quando nós lemos a palavra. Então, ponto 1, a inspiração divina da Bíblia. A Bíblia é divinamente inspirada e tal inspiração a diferencia de todos os demais livros do mundo. A Bíblia não é um livro comum. A Bíblia não é um livro que você lê como você lê um livro de romance, como você lê um livro da sua escola, da sua faculdade. A Bíblia não é um livro que nós lemos dessa forma. Ela sofre influência sobrenatural do Espírito Santo, como um sopro de Deus. Assim como foi sobre os escritores da Bíblia, esse sopro do Espírito Santo também vem sobre nós quando nós lemos a palavra de Deus. Assim nós recebemos a revelação, a orientação e assim a Bíblia se torna luz para o nosso caminho. Esse sopro nos capacita a receber e transmitir a mensagem divina sem mistura e sem erros. A própria Bíblia reivindica para si mesmo a inspiração de Deus, pois a expressão "assim diz o Senhor" é como se fosse um carimbo de Deus na sua obra. É como se fosse um carimbo de Deus atestando a autenticidade divina da Bíblia. E isso ocorre mais de 2.600 vezes na Bíblia, em todos os seus livros. A teoria correta da inspiração da Bíblia é chamada teoria da inspiração plenária ou verbal, a qual ensina que todas as partes da Bíblia são inspiradas. Então, toda a Bíblia, querido, ela foi inspirada por Deus e escrita por homens. Estes homens usaram as próprias palavras que eles conheciam na época, o seu próprio vocabulário, as suas próprias características dos locais onde eles estavam vivendo enquanto escreviam a Bíblia. Tudo isso para confirmar ainda mais a influência do Espírito Santo sobre a vida desses escritores bíblicos. Então, cai por terra toda a palavra que é lançada contra a Bíblia, que diz que ela foi escrita por homens e por isso ela não tem credibilidade. Se você é cristão, se você crê na Bíblia, crê na palavra de Deus, crê que Deus deixou a Bíblia para nós seguirmos a sua orientação, você precisa também acreditar e crer que ela foi escrita por homens sim, porém homens inspirados pelo próprio Deus. Assim, o poder da palavra de Deus sob a influência poderosa do Espírito Santo vai transformar as nossas vidas à medida que nós nos relacionamos com a sua palavra. O que acontece nos dias de hoje, por exemplo, a pessoa escreve o livro e vem um editor e modela ele todinho para que ele funcione de acordo com os padrões. Assim não aconteceu com a Bíblia. Homens escreveram capacitadíssimos, homens letrados, homens instruídos, homens preparados para a letra, para a escrita, e também homens que não tinham nenhuma capacidade para a letra, homens que eram indoutos, ou seja, homens que não eram estudados, também contribuíram para que a palavra de Deus fosse difundida. Também, inspirados pelo Espírito Santo, contribuíram com a Bíblia. Segundo ponto, a perfeita harmonia e unidade da Bíblia. A Bíblia, queridos, que chegou até nós nos dias de hoje, ela só pode ser explicada como um milagre. É um milagre a Bíblia estar nas nossas mãos, nas nossas prateleiras, nos dias de hoje. A Bíblia é composta por 66 livros que foram escritos por mais de 40 pessoas diferentes, ou cerca de 40 pessoas, num período total onde ela foi escrita de mais ou menos 1.500 anos. Principalmente quando levamos em conta que esses homens tinham as mais variadas funções. Uns eram pescadores, outros eram boiadeiros, outros eram políticos, outros eram estudiosos da lei de Deus.
Porém, homens de variadas características contribuíram para que a Bíblia fosse composta. Viveram em diferentes épocas e lugares e muitos deles nem se conheceram. Mas apesar de toda essa adversidade e de tantos estilos, verificamos que os escritores geraram um produto poderoso e coerente. Por quê? A Bíblia como um todo não apresenta nenhuma contradição doutrinária, histórica ou científica. Há algumas passagens bíblicas que deixam aquela pessoa que não estuda a Bíblia com uma impressão de possíveis contradições. Mas a Bíblia mesmo, ela explica a si mesmo em outras passagens. Por isso que ninguém pode pegar a Bíblia baseado em um versículo, em um contexto pequeno e tentar descredibilizar. Porque a própria Bíblia explica a Bíblia. Então, se há uma passagem que deixa provavelmente alguma dúvida no ar, ou uma aparente contradição, você vai encontrar em outras passagens referências ao mesmo assunto ou ao mesmo tema que vão explicar aquela possível, não possível, mas aparente contradição ou aparente divergências. A perfeita harmonia desses livros é, para as mentes humildes e sinceras, uma prova incontestável da sua origem divina e de que uma única mente via tudo e guiava todos os escritores enquanto eles escreviam e anotavam toda a palavra de Deus. De quem é essa mente? A mente do próprio Deus, a mente do nosso Senhor. Ele guiou todos esses homens que escreveram a Bíblia durante todo esse período de aproximadamente 1500 anos, esses aproximadamente 40 autores, nos mais diversos lugares, uns em prisões, outros no deserto, outros trabalhando. Todos esses homens foram inspirados por Deus para escreverem, no final de tudo, elaborar toda esta mensagem que foi compilada na Palavra de Deus, a Bíblia que nós temos hoje. Terceiro ponto, o testemunho do Espírito Santo dentro de nós cristãos. Quem de fato aceita Jesus, aceita também a Bíblia como a palavra de Deus. Não tem como separar isso. Se você tem dúvidas da Bíblia, você precisa orar para que o Espírito Santo te convença, porque se você não crer que a Bíblia é a palavra de Deus, tem dois pontos aí. Você não crê nas regras que ela nos coloca para seguir, mas também você não crê nas promessas que ela faz. Então você não pode se beneficiar da palavra de Deus crendo apenas nas promessas e não crendo no restante. Então, precisamos, se nós somos cristãos e cremos em Jesus Cristo, precisamos crer que Ele mesmo é a palavra. Lá em João, capítulo 1, verso 1, ele diz assim que o Verbo era Deus. O Verbo estava com Deus. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Está falando do próprio Jesus Cristo. Ele era a palavra. E ele estava com Deus, mas ele se fez carne e habitou entre nós. Então, se você crê em Jesus Cristo, você também precisa crer na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada. Esse testemunho do Espírito Santo no interior de nós, crentes, no que diz respeito às Escrituras, é superior a qualquer argumentação humana. Esse testemunho que o próprio Espírito Santo coloca no nosso coração, nos deixando em paz para acreditar que a Bíblia é a palavra de Deus, precisa ser maior do que qualquer argumento que você possa ouvir do seu amigo, do seu parente, aí fora, para tentar te convencer de que a Bíblia não é a palavra de Deus. Nós chegamos a ter certeza de que a Bíblia é inspirada por Deus, assim como temos a certeza da nossa salvação, quando deixamos o Espírito Santo trabalhar isso em nós. Para seguirmos a palavra de Deus, precisamos crer na Bíblia. Precisamos crer na autenticidade e que realmente ela é a palavra de Deus. No quarto ponto diz assim: a Bíblia, a sua influência benéfica, universal e atemporal. A Bíblia é o livro mais lido do mundo, querido. Ela é o livro mais lido do mundo e o livro mais impresso em todo o mundo. E não se pode negar a sua influência e transformadora influência que ela causa
não somente nos cristãos, mas em toda a sociedade. Não sei se você sabe, mas a Constituição americana, por exemplo, muitas coisas que foram estabelecidas ali vieram de princípios da palavra de Deus. A Constituição e as leis de várias nações, de vários países, têm como base principal, na sua essência, os princípios bíblicos que Deus deixou para nós. Mesmo aqueles que não aceitam ou reconhecem o efeito da Bíblia, estão sob a sua influência nas leis dos homens. Mesmo que hoje em dia estejam muito deturpadas as leis, no princípio, quando foram estabelecidas, se buscavam estabelecer uma regra, uma doutrina de leis baseada pelos princípios da palavra de Deus. E é notável isso, o seu caráter de que a Bíblia pode ser aplicada universalmente. Qualquer crente ao ler a Bíblia recebe a sua mensagem como se ela tivesse sido escrita para ele mesmo. Todas as raças consideram a Bíblia como sendo uma posse do seu povo, da sua nação. Ninguém considera a Bíblia um livro estrangeiro, por exemplo. Por quê? Porque o autor da Bíblia é universal e ele escreveu a Bíblia, ele inspirou os escritores da Bíblia a escrevê-la para todo o ser humano que crê em Jesus. E a atemporalidade da Bíblia é outro fato marcante que distingue este livro de qualquer outro, porque ela é sempre nova e inesgotável. É o livro mais antigo do mundo e ao mesmo tempo mais moderno. Em mais de 20 séculos, o homem não pôde melhorar a Bíblia em nada. É o único livro que é lido seguidas vezes e sem que se perca nele o interesse, independentemente da idade da pessoa que está lendo, do seu conhecimento, da sua classe social. Quando a pessoa se dedica com o coração verdadeiro em ler a Bíblia, em conhecer a Deus, não importa a época, não importa a posição social, não importa a idade desta pessoa, ela vai receber toda a instrução e ensinamentos vindos de Deus para a vida dela e ela vai tirar muito proveito disso. Ela vai tirar muito proveito disso. A Bíblia é o livro mais atemporal que existe. A palavra de Deus, quando foi escrita por Moisés lá no Êxodo, serviu para aquele povo na época do mesmo jeito que ela serve para nós hoje. A sociedade mudou, os tempos são outros, mas os princípios de Deus são os mesmos. E eles permanecem e permanecerão para sempre. Toda vez que nós lemos, nós recebemos uma revelação diferente da palavra de Deus. Mesmo que você já tenha lido uma vez, você possa lê-la de novo, Deus ainda continua trazendo coisas novas para você. Por quê? Porque é o rema de Deus. O rema de Deus não é a palavra que está escrita aqui. O rema de Deus é o que Deus vai te falar sobre o que está escrito aqui. Isso é o rema de Deus. A leitura da Bíblia deve se tornar um estilo de vida para todo aquele que recebeu a Jesus como Senhor e Salvador, ou seja, você que está assistindo esse vídeo aí. Nós devemos entender que quando lemos a Bíblia, estamos abrindo nosso coração para receber de Deus alimento seguro e estável, saudável, uma fonte que é inesgotável de sabedoria e conhecimento. Precisamos, queridos, aceitar a influência da Bíblia sobre as nossas vidas. Precisamos deixar que a Bíblia guie nossos passos, que a Bíblia, a palavra de Deus, nos oriente e baseie, norteie todas as nossas decisões.